Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E vamos à seguidora que sempre comenta no canal e emprestou um nome para a próxima história. Nayara Mente. Idade: 25 anos. Desempregada. Eu tinha uma devoção muito grande pelo meu marido, mas eu acabei deixando ele ultrapassar limites, porque ele queria me dar tudo que eu precisava, só que ele não conseguia. E eu estava disposta a sair e tentar ajudar ele com isso. Só que ele não aceitava. Ele queria que eu ficasse em casa, trancada, como uma bonequinha de porcelana para ele. E o que eu quisesse que eu pedisse, que ele ia se virar para conseguir. Só que não era bem assim. Ele não ganhava muito. Ele não conseguia nem pagar metade das maquiagens que eu queria. Mesmo assim, eu levava uma vida simples e agradecia por tudo que ele tinha feito por mim, porque eu não tinha família. A gente se conheceu ainda quando eu estava no orfanato. E foi o meu marido que conseguiu me tirar dessa situação. Tá, vocês vão falar que eu casei então para ter um lugar para ficar. Eu tinha me apaixonado por ele, mas ele começou a fazer coisas que não tinha mais como eu aceitar, apesar de todo o amor e toda a devoção que eu tinha pelo que ele tinha feito por mim. Eu queria estudar, eu queria trabalhar e conseguir o meu dinheiro para ajudar ele, mas ele não deixava. Ele falava que não era necessário, que ele não se sentia bem comigo fora de casa, sem que ele estivesse perto, que ele não confiava nas outras pessoas, que eu era muito bonita para que outros observassem. Da última vez, ele quase faliu comprando as minhas coisas. Já não se tem mais cartão de crédito, não dá mais para parcelar. E ele insiste de que ele vai dar um jeito, não existe mais onde ele buscar dinheiro emprestado com ninguém. E eu resolvi não escutar ele e tentar mandar currículo e tentar fazer algumas entrevistas. E eu fui chamada, cheguei para falar para ele super feliz. E no momento que eu falei, depois de uns 20 minutos, ele começou a passar mal, sentir febre, tontura, e assim ele foi até o dia da entrevista, aumentando, ficando pior no dia da entrevista, para me falar que então eu não poderia ir porque eu teria que cuidar dele. Ele queria que eu perdesse qualquer tipo de oportunidade que fosse de trabalhar, sabe? E na época que estava acontecendo isso, eu estava com 25 e ele com 37. Só que ele estava parecendo um velho idoso com medo de perder o único brinquedo que ele tinha. E ele chegava até desmaiar e só acordava e ficava bem se eu abraçasse, se eu estivesse com ele. Eu lembro que em uma entrevista que eu peguei e falei, olha, eu não quero saber se você tá doente, se você não tá, eu estou indo, eu desisti de tudo isso. Eu não quero mais que você me barre de nada, porque eu vou conseguir o que eu quero. Eu lembro que eu voltei e aí não tinha nada preparado para comer, então eu fui lá fazer uma jantinha e ele não comeu. E de manhã ele não tomou o café da manhã. E à noite ele não jantou de novo. E aí eu fui conversar com ele para perguntar o que estava acontecendo. E ele virou e falou que simplesmente ele não iria mais comer. Porque ele não se sentia bem com essa situação. Se eu fosse trabalhar, ele iria morrer de fome. Ele ficou nisso, eu acho que uns 2 dias. E depois, gente, eu percebi que, na verdade, ele estava escondendo comida que ele comprava e comia para eu não ver, para eu achar que ele ia uma hora cair duro no chão de fome e desistir daquilo que eu já vinha tentando há muito tempo. E aí, ao mesmo tempo que eu queria me separar, eu não conseguia porque eu não tinha um dinheiro, eu não tinha para onde ir. Eu precisava pelo menos começar a trabalhar com ele dentro de casa para depois tentar um divórcio. E como ele sabia disso, ele me segurava. Desesperada, eu achei que se eu encontrasse então um homem que me desse pelo menos um dinheiro, alguma coisa para eu tinha que ter o apoio para sair de casa. Depois eu me virava. Aí eu achei que, sei lá, na internet talvez eu achasse.
Conversando com umas amigas minhas, veio a história de procurar gringo. Só que os gringos, pelo menos os europeus, eu conversei com bastante alemão, não lembro a outra nacionalidade, eles sempre queriam uma coisa de dividir todas as contas, de um casamento igualitário. Então, para eles era importante saber se eu estava trabalhando, quanto que eu estava ganhando, se eu estava fazendo faculdade, se eu tinha feito mestrado, pelo menos os que eu conversei. E eu não tava fazendo nada disso porque eu não tinha condições e não tinha como eu explicar pro cara, olha, tipo, se você me ajudar, eu consigo sair daqui. Nenhum deles ia aceitar essa oportunidade. Tô falando dos que eu conversei, tá? Depois eu descobri um outro aplicativo que é praticamente é um cardápio, mas é onde os homens pagam pra encontrar com as mulheres. É como se eles fossem um sugar daddy da mulher. Então, eles avaliam e aí, por um custo que é negociado dentro do aplicativo mesmo, quando a gente tá conversando, começa-se a ter esse relacionamento ou não. Só que assim, nenhum desses caras se interessava em cuidar de mim. Primeiro, eles queriam a minha troca relacional, para depois pensar se ia investir em alguma coisa ou não. Eu achei muito loucura isso. E eu acho que eu não teria, na hora que chegasse assim, eu não ia ter cara de me entregar, de fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Eu pensei que isso poderia ser fácil, mas quando eu entrei no aplicativo, que eu comecei a conversar com os caras, e que eu vi que ali tinha que ter muito jogo de cintura, e que eu não teria coragem, eu acabei desistindo. Mas eu encontrei um cara muito engraçado nesse aplicativo que eu quero partilhar com vocês, até porque ele é brasileiro. O nome dele era Capa Negra. Os olhos de gato, o cabelo de cigano e a pele de bebê, com um cara de mal. O Capa Negra sempre dizia que eu ia ser a escrava dele. E eu morrendo de medo quando ele falava assim, porque eu só queria um parceiro que me tirasse da situação que eu estava, mas não para uma situação pior. E aí ele ele queria conversar sobre todo o controle que ele ia ter em mim nas relações. Ele queria foto, ele queria vídeo, ele queria demonstração, ele queria sentir isso ao vivo, mas só depois de tudo isso me dar um dinheiro de acordo com o prazer que ele teria, que ele iria sentir ou não. Eu já tava desesperada com os absurdos que eu escutava nesses aplicativos, até que eu lembrei de uma amiga que tinha casado com um turco e tava muito bem com ele. Na verdade, ele salvou ela daqui do Brasil também. Ela tinha um relacionamento muito ruim com o pai do filho dela. E o cara fez um auê pra ela não levar essa criança e também não ajudava ela. E quando eles tinham casado, ele só abusava dela. Ele só fazia, né, forçava ela a fazer as coisas. Então, esse turco ele investiu praticamente, porque minha amiga não tinha R$ 1, para tirar ela dessa situação. E eu, dando oi, conversando com ela, assimilei. Será que não é uma coisa de turco? Será que os turcos não são assim? Será que não seria uma saída para mim? E eu vi que ela se afastou mesmo quando eu questionei ela sobre se ela conhecia algum turco. De repente, algum parente do marido dela, amigo, conhecido, que a gente podia conversar e ver se dava alguma coisa. Ela falava que ela não colocava a mão no fogo por turco nenhum, só pelo marido dela. Eu saí desembestada, tentando procurar algum homem que me ajudasse com isso. Eu achava que era melhor do que eu correr atrás, porque, no caso, o meu marido, ele já tava me ameaçando de não me deixar sair do quarto caso eu quisesse fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Eu saí desembestada, procurando, até que eu encontrei um turco com uma foto que não era dele. Era a foto do Tarkan. Quem não sabe, esse é o Tarkan, cantor turco famoso pela música Não Posso Ficar Sem. No app dizia que ele queria encontrar a parceira de vida dele, não pela beleza, e sim pelo amor. Não tinha a idade. Óbvio, ia dar match, né? Tanto que deu. Turca. Idade, 60 anos. Investidor. E
deu, porque apesar dele estar lá com a foto do Tarkan e eu não saber como que ele era, ele tinha colocado fotos que na legenda ele descreveu como se fossem fotos da casa dele. E se fossem mesmo, era uma mansão. Então, ele não queria que ninguém se atraísse pela beleza, mas pela parte financeira parecia que não tinha problema nenhum. Segue o plano. Já na primeira conversa, a gente se entrosou muito, mesmo sem eu saber qual era a cara desse homem. E o meu marido, eu não falei nada sobre a questão do meu marido, eu falei sobre as minhas necessidades, né, que eu queria crescer na vida. E ele achava muito legal essa parte, ele disse que se eu precisasse, ele podia me ajudar. Mas como a conversa foi evoluindo, eu percebi que não era uma ajuda assim, ai, toma esse dinheiro pra você fazer o que você quiser. Não, pagar estudos, né, indicar para trabalhos. Isso me deixou bem conectada com ele, porque ele não queria me mostrar, ele não queria passar uma imagem de sugar daddy, ele queria passar uma imagem de um cara que estaria me ajudando a crescer para eu também ter a minha independência. Era esse tipo de conversa que a gente tinha. E ele, assim, eu posso pagar o seu curso, o seu estudo. E eu, assim, meu Deus, eu não tenho como eu contar para ele que o meu marido não deixa eu sair de casa, né? Não, como que eu vou fazer isso, mesmo que ele me ajude a investir? A nossa primeira chamada de vídeo foi à tarde, que era o horário que o meu marido estava trabalhando. E eu lembro que ele apareceu com buquê, um buquê de rosas vermelhas. Então, eu liguei a chamada de vídeo, não tinha o rosto dele, era esse ramalhete, né, de rosas vermelhas. E aí ele foi abaixando para mostrar o rosto. E no fundo tinha uma música turca que ele começou a cantar. Então, do nada aparecia tananã, aquele ramalhete de flores. E aí ele vinha cantando, dublando com a voz da música da mulher. Ele vinha descendo assim. Saragunde Hamarina Koshkenava be Aşkım benim Aşkım durun. Do you like? E ele perguntava se eu tinha gostado, e eu... Na verdade, gente, quando ele abaixou, eu vi que ele tinha cara de um senhor aposentado viril. Viril, porque ele era sério. E ele tinha uma barba de graxa. Você não sabe se é pelo ou se é sujeira, que tá bem borrado. Com cabelo grisalho, com cara de mal. Cara de mal barra cara de lobo mal. Mais aposentado. Vocês estão conseguindo assimilar como que ele era? Acabando tudo isso, que eu falei, I like it, né? Ele falou, Laine, perguntou se eu queria continuar a conversa depois de ter conhecido os traços físicos dele. Eu falei que sim, que não teria problema nenhum. Afinal, né, gente, eu não tava nem um pouco interessada na parte física, eu tava querendo era outra coisa. E aí ele abriu, assim, uns olhões e falou, então é você? Você é a mulher escolhida pra mim, porque faz tempo que eu tô procurando alguém que olhe pra mim no vídeo e que queira continuar simplesmente para se conectar como com uma grande história de amor que eu sei que a gente pode viver. E eu, gente, nada me encantava de eu ficar iludida, a não ser a parte financeira da casa dele, né? Então eu olhava para ele e falava, eu também. Verdade. Vamos. Mas por dentro, eu tava igual um pombo bolorento, não tava nem aí pra situação. Só que esse homem, conforme os dias passavam, ele ia falando palavras tão bonitas, tão motivacionais. E ele se esforçava tanto para ver que ele tinha muito sonho de que eu crescesse, que eu acabei me envolvendo a ponto de começar a abrir da minha vida. E foi aí que eu contei do meu marido. E ele falou que eu não merecia estar nessa situação. Ainda mais sendo uma mulher, que é a coisa mais bonita
que um homem pode conseguir ter do lado. Quando eu senti confiança nele, ele sentiu confiança em mim. O meu marido chegou doido um dia à noite, falando que eu não tava, porque realmente eu não tava arrumando as coisas da casa, eu não tava fazendo comida direito. Ele queria uma camisa, não tava lavada, não tava passada. Eu tava deixando de mão tudo pra conversar com esse senhor. E ele não pegou as conversas do senhor, porque na verdade ele pegou o celular, né? Ele disse que a culpa era do celular, que ele sabia disso. Então, que eu ia ficar sem o celular. E ele tomou da minha mão, ele me deixou um dia. Eu fiquei um dia sem falar com o Turcan. E eu imagino o desespero do Turcan, porque a cada 2 segundos era uma mensagem para mim. Imagina ele ficar sem a minha resposta por 24 horas. Quando eu voltei, ele estava desesperado, ele ligou. Ainda bem que eu voltei para o celular à tarde, meu marido não estava perto. Porque ele começou a gritar desesperado na chamada de vídeo que tinha acontecido, que ele tinha que me salvar, porque eu tinha que ficar do lado dele, que eu jamais ia ficar longe a partir disso. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido, meu marido chegou até a me dar uns solavancos, e ele falou que isso não ia ficar assim, que ele ia resolver. Só que eu não perguntei para ele como é que ele ia resolver. Eis que o Turcan pegou a conta do meu marido na internet e mandou mensagem para ele contando tudo, com prints e provas do que se estava acontecendo, e que além dele ser um chifrudo, ele deveria logo largar de mim, porque ele ia cuidar de mim. O meu marido entrou num colapso que ele saiu do trabalho antes do horário que tinha que sair. Não sei se perdeu o emprego, se não perdeu, eu sei que ele veio direto falar comigo. Ele falou um monte. E aí sim, ele me está de todas as formas que vocês possam imaginar. Falou que ia jogar e ia me expor na internet sobre tudo o que estava acontecendo. Mas antes disso, ele simplesmente me colocou para fora de casa, falando que eu não merecia estar debaixo do lar que ele estava. Nisso, gente, eu fui pra rua. Eu tava na rua, sem lugar para viver, com o celular, a bateria e a internet do celular. Eu desesperada, falando pro Turcan que ele não devia ter feito isso, e ele falando, calma, eu vou resolver. Gente, eu nunca acreditei nesse homem. Esse homem resolveu. Ele simplesmente achou do nada um hostel pra eu ir ficar, pra resolver. Que ele disse que ele só ia organizar tudo pra eu ir pra Turquia, porque eu era a mulher da vida dele. Eu não tinha mais que estar com esse cara. Ele organizou tudo. Ele pagou, fui para um hostel, lá tinha comida, ele perguntava se eu queria beber, se eu tava bem, se eu tomei banho, o que ia fazer amanhã, que em um mês ele ia resolver questão de passaporte que eu não tinha, e tudo pra eu ir pra Turquia pra ficar com ele. E eu falando, tá, mas não existe isso, porque eu tenho que fazer o divórcio no Brasil, então isso vai demorar mais tempo. E ele, não tem problema, eu te ajudo nesse tempo também, eu tenho um amigo conhecido brasileiro, não sei da onde, que você pode ficar no quarto. Ele foi assim, eu não me mexi para resolver nenhum dos problemas que ele próprio tinha me causado. Só que enquanto isso, quando eu parei para olhar na internet, o meu marido, ele tinha feito uma conta para expor tudo que eu fazia. Então ele tava postando print das minhas conversas, ele tava postando fotos e vídeos que ele fazia comigo quando a gente se relacionava, íntimos. Todo mundo me mandando mensagem, perguntando o que estava acontecendo. E o Turcan achou que o melhor era eu bloquear todas as pessoas e deixar que isso passasse. E também fosse até a polícia resolver. Eu resolvi do modo que a minha cabeça deixou naquele momento. Mas com tudo isso, também foi mais tranquilo a questão do divórcio. Só que o Turcan me disse que eu não precisava desse divórcio, desse papel, que eu podia fazer isso de lá da Turquia, que só o casamento no religioso lá já servia, já era o mais importante. Então, que eu não precisava esperar, sei lá, 1 ano ou quanto que fosse para esse divórcio, que eu poderia ir para a Turquia ficar com ele. E depois de um tempo, eu fui para a Turquia para ficar com o Turcan, até porque era ele que estava bancando tudo. Ele me deu uma aula de turco, ele deixou eu fazer antes curso de turco aqui no Brasil, deixou eu fazer cursos rápidos, né, de especialização. E ele comprou tudo, a gente comprou minha passagem, roupa, ele fez tudo e me levou para a Turquia, assim, me carregou no colo, já com cursos que eu teria alguma especialidade lá na Turquia também, de acordo com o que ele me disse.
Só que assim, né, a passagem pra Turquia levou 30 horas pra eu chegar. Era uma escala não sei aonde, não sei aonde, mas eu não reclamei, não. Ele não tinha obrigação nenhuma de comprar as coisas pra mim, né? E quando eu cheguei lá, também percebi que ele não morava na Turquia, Istambul. Ele morava numa fronteira, alguma coisa com Urdistão, Kurdistão, Uliunistão, Tchuduristão, essas coisas que a gente só consegue contato com o homem online. Então, e aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele queria era o tal do rally rola, né? Que eu não sabia se ele teria condições, porque pelo que a gente conversava na internet, ele queria mais uma companhia e eu sentia que esse homem não ia me dar o trabalho. Eu tava assim interessada nessa questão de ter uma vida, de fugir, né? Mas aí eu já tava gostando também um pouco dele, ou sei lá se era carência. Eu sei que a nossa primeira vez foi uma coisa de louco, porque o donier dele, ele não enchia, ele não levantava, óbvio, gente, ele já era um senhor. E eu acho que era ilusão na cabeça dele, porque ele falava, ai, a gente vai ter filho, porque eu vou te acabar, porque eu vou te matracar, porque eu vou te regaçar, e nada de ar, né? Quando ele veio pra cima de mim, gente, o doneiro dele parecia uma bexiga murcha, que não enchia com ar, não enchia com nada. E ele queria colocar o doneiro, uma bexiga murcha, dentro de mim. Como? Mas ele queria. E aí ele não conseguia, ele ficava batendo aquela bexiga murcha do lado de fora da minha entrada, dizendo que estava sentindo, que estava delirando, que estava ótimo. E aí eu falei, bom, eu vou fingir também, ai. E ele olhava e falava, você não tá sentindo nada? Tô, ai. Vai mais forte, não tá forte, tá ótimo. Ai, 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 obrigada. Ai, foi. Você já foi? Nossa, eu consegui tão rápido assim. Sim, meu amor, você é o homem mais macho da face da terra. Você conseguiu mais rápido do que o The Flash, meu amor. Gente, eu fingia mesmo. Ele acreditava no meu fingimento e eu seguia. Era assim que eu fazia. Vocês estão me achando fria? Vocês não viu nada, eu já fui pior. Mas mas eu confirmo que mesmo assim eu tinha um sentimento de respeito por ele, tá? Ele se sentia bem assim, então eu queria ver ele feliz. Eu mentia sobre isso, sim. Lembro que teve uma vez que ele achava que ele tentava tanto empurrar a bexiga pra dentro de mim, e não ia, porque tava murcha, né? Que ele fazia tanta força, que a minha cabeça começou a meter na cabeceira. Aí até machuquei um pouco a cabeça, de tanto meter a cabeça na cabeceira, porque aquela força toda era a ideia de nada do que acontecia, né? E aí ele virava e falava, ah, eu sou seu homem. Eu falava, eu sou sua mulher. E a gente vivia feliz assim, tá bom? E ele ficava numa coisa, ai, você tá enjoada? Será que foi dessa vez que a gente vai ter o nosso neném? Gente, não tinha nem... Ele nem fabricava o leite condensado na hora. Como que ia ter um neném? E era aquela bexiga murcha de dia, de tarde à noite. Voltando, vou voltar agora para o ambiente. Que as fotos, lembra que eu falei que eles tinham a foto da mansão, que era tudo de rico? Era realmente, era real. Foi onde ele me levou e tudo tal. Só que depois de uma semana dessa atracação toda, eu comecei a perceber que as coisas elas não eram bem cuidadas. Na foto, ou tava photoshopada, ou era uma foto antiga, mas lá já estava decaindo tudo. Não se tinha uma atualização, uma limpeza, um cuidado das coisas, já estava tudo meio que mal acabado. E eu também fui percebendo que quando ele não estava comigo nessa coisa de tentar enfiar a bexiga, ele pedia, tipo, pra sair, porque tinha umas reuniões, umas coisas pra fazer, que aos poucos eu fui vendo que ele não parava em ir em casa de jogos. E eu, cada dia que eu ficava lá, eu via que isso aumentava, que era um vício dele. E aos poucos que eu fui pedindo pra ele comprar aquilo, pra ele comprar aquilo, pra ele fazer assim, pra ele fazer lá, eu percebi que sempre aceitava. Até que depois de umas 2 ou 3 semanas, ele começou a ficar um pouco estressado. E aí ele já ia mais para esses jogos do que o normal.
Isso, gente, foi aumentando, foi aumentando, aumentando, aumentando. A gente não tinha casado ainda, nem no religioso. Ao ponto dele me confirmar que ele estava perdendo muito dinheiro e por estar perdendo muito dinheiro, teria que economizar, porque ele tinha certeza que na próxima semana ele ia conquistar o triplo, o quádruplo do que ele tinha perdido. Só que isso não acontecia. Cada dia ele voltava perdendo mais e eu pedia para ele parar e ele falava que sabia o que estava fazendo porque ele tinha conseguido todo aquele dinheiro dessa forma. Mentira, né? Ele era herdeiro, ele herdou tudo aquilo da mãe e do pai, só que ele não estava sabendo cuidar e no jogo ele estava perdendo tudo. Dos dias que foram passando, que a gente não foi se casando e que ele só ia gastando e cada vez mais perdia dinheiro e eu comecei a perceber que na verdade ele já estava com falta de dinheiro há um tempo. Eu fui ficando preocupada e questionando ele se a gente não ia casar, como é que ia ser, porque tinha toda a documentação, eu não queria ficar ilegal na Turquia. E ele falando: "Você não tá percebendo que eu não tenho dinheiro, que eu tô falido? Você não tá percebendo que aquela imagem que você criou de mim, ela não é real e que você tá aqui pelo amor e não pela beleza e por todas as outras coisas?" E ele começava a falar coisas que não tinha sentido nenhum. E eu não sabia, porque aí eu não teria como eu ir embora, eu não sabia o que fazer e eu tinha medo, né, de ser deportada caso ficasse legal. E aí eu questionava do casamento e ele não queria falar sobre porque ele estava focado nesses jogos. E aí começou-se uma economia de até não se comer praticamente nada, de se contar até ervilhas, porque ele não tinha mais dinheiro. Uma coisa que se estava parecia estar abundante quando eu cheguei, já não existia há muito tempo por causa desse vício dele. E eu não entendi muito bem, e eu já não, e aí já não me dava mais para que ficar aguentando aquela bexiga murcha que ele tentava colocar em mim. E piorou. Piorou porque ele do nada falou: "Então vamos casar para resolver a sua situação aqui na Turquia, que se você ficar ilegal a coisa piora. Eu vou resolver isso para você." E ele disse que ia organizar um casamento simples no religioso na casa dele, mas eu não entendi o que o religioso ia poder me salvar. Eu teria que renovar logo o meu visto, sei lá, de turista, ou sei lá como, porque eu estava resolvendo as pendências do divórcio no Brasil. Mas eu já não questionava mais, na confiança de que ele iria resolver. No dia do tal casamento, o que ele fez, na verdade, foi trazer velhos, mais babão até que ele, que também trabalhavam ou estavam nessa coisa desses jogos que ele perdia dinheiro. E ele falou que, que na verdade eu iria casar com aqueles homens para que ele conseguisse recuperar todo o dinheiro que ele tinha perdido nesses jogos e que também ele tinha gastado comigo. Resumindo, o casamento, na verdade, foi um monte de coisa mole na minha cara. Vou resumir assim. Acho que dá para entender o que eu passei, né? Na verdade, gente, esses velhos eram donos e apostadores da onde ele gastava o dinheiro com jogos e ele estava me dando, me vendendo para abonar a dívida, mas ele também não parava de jogar. Então isso não tinha um fim. Já é ilegal na Turquia essas apostas, mas ainda existe uma grande rede de tráfico ligado com isso. Desses velhos se aproveitando de mim, porque ele ia receber por isso, porque a dívida dele ia ser acobertada por isso. Eu não tinha como sair dali. Eu já não sabia se eu já estava ilegal ou não. Começou uma correria de polícia para ir em casa de estrangeira para saber se estava casado, se não estava casada, se tinha documentação, se não tinha documentação. Porque estava num boom de mulher que estava indo casar lá, até da Ucrânia. E nisso, eu tive que ficar escondida. Não tinha como sair dali, não sabia se eu ia presa, se eu ia pagar alguma multa, como é que estava a minha documentação.
E ele também não buscava se fazer, porque isso me deixava cada vez mais presa. E foi assim que eu fiquei, presa. Depois de um tempo se parou essas coisas desses homens murchos e velhos em cima de mim, porque ele disse que só fez porque era a única forma dele recuperar o dinheiro. Mas que ele já não tinha dinheiro suficiente para recuperar a minha documentação e como eu tava, né? Porque onde ele estava era Turquia e fronteiras dos ãos ali, né? Não era exatamente Turquia. Então eu não sabia até quanto ser ilegal ou não ali era um problema. E não me pergunte se eu sei, porque eu continuo nessa situação. Só não tem mais a questão dele me forçar com esses velhos. Isso foi passageiro. Mas a questão de eu não saber da minha documentação, se eu posso viajar, que eu devo sair, isso não existe porque não aparece, porque não surgiu o trabalho que ele falou que iria surgir com os meus cursos, não surgiu ajudar eu a estudar, surgiu eu ficar em casa e ter que servi-lo e fingir que estou feliz e me satisfazendo com essa bexiga murcha. Até quando? Não sei. Até quando eu conseguir uma condição financeira de sair ou de até resolver a minha documentação, assim como eu estava presa no primeiro. Antes eu ficasse presa no primeiro no Brasil. Aqui eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei como sair. Se eu não sabia sair no Brasil, aqui muito menos. Eu não posso dar o fim da história para vocês, tá? Sinto muito. Não, esse não é o fim da história e eu não posso finalizar. Não me deixaram. Então, como reflexão, às vezes nós colocamos, mais uma vez, gente, não leve isso para um motivacional. Eu sei que tem pessoas que têm problemas que realmente precisam ser ultrapassados e que são difíceis, não tô falando de todo mundo. Mas às vezes a gente coloca um empecilho de, eu não consigo por causa disso. E esse disso é sempre externo a nós. Eu não consigo porque eu não tenho marido, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo porque eu não estudei isso, porque eu não consigo. Igual ela não conseguia sair do primeiro marido no Brasil, porque não tinha condições. Isso faz com que a gente se conecte a outro ponto externo, que vai repetir o ciclo da gente ser dependente e da gente não conseguir de novo. Porque eu não consigo só se desfaz através da nossa ação. Através da gente se mexer para conseguir. Quando a gente coloca o outro, a dependência e o não conseguir continua. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.